Beleza, vamos começar. Bom, hoje eu vou estar falando aqui sobre os desafios do investidor e é um tópico aqui interessante, porque muitas vezes a gente pensa que investir é você escolher o melhor ativo, a melhor ação, o melhor fundo de investimento. E o que a gente percebe, e eu acho que é importante destacar isso na live de hoje, é que existem muitos desafios e que para você ser um bom investidor, é mais importante trabalhar o comportamental do que você ter capacidade de escolher os melhores ativos, né? Ou acertar sempre. Então, eu coloquei hoje nos meus posts para divulgar a live de hoje, dizendo que todo investidor de sucesso é um poupador, mas nem todo poupador é um investidor de sucesso. Então, vamos focar aqui nessa primeira parte da frase. Todo investidor de sucesso é, por definição, um poupador. Ou seja, ele ao longo da vida desenvolveu esse hábito de separar um dinheiro. Porque o dinheiro, o capital que sobra, ou se a gente usar um termo mais sofisticado, capital excedente, esse capital é a matéria-prima do investidor, para ele poder começar a ter as suas primeiras experiências. E aprender fazendo, que é o mais importante. Não adianta você ter muita teoria, você tentar aplicar modelos complexos e achar que isso vai te levar, né, ao resultado. Né? Ainda não consigo fechar os olhos ao home broker. Olho todo dia, mas não deveria. Luiz, boa. Pois é, olha, não tem problema olhar o home broker todo dia, tá? O que a gente precisa fazer é desenvolver alguns hábitos que são mais importantes. E você pode olhar o saldo todo dia, desde que você não seja afetado pelas oscilações. Eu acho que aí é que está o grande segredo, porque como investidor, se você seguir realmente a cartilha e como eu estava dizendo, ter esse dinheiro disponível, esse capital excedente, que vai ser a sua matéria-prima para poder aplicar e poder se exercitar no ato de comprar ativos, principalmente as boas ações pagadoras de dividendos, você vai ganhando experiência e vai ganhando conhecimento. Então, tudo isso é muito importante para o crescimento, a evolução do investidor. Sem isso, não tem como evoluir. Então, como eu falei aqui, esse ensinamento que eu estou compartilhando aqui é um ensinamento prático, é um ensinamento pragmático. É para a gente aprender fazendo. Foi assim que aconteceu comigo. E é assim que eu vejo acontecer com a maioria dos investidores de pessoa física, que são holders, que são focados em renda. E eles têm uma longa história. Eles iniciaram lá atrás e fizeram disso uma forma de viver, um hábito constante. E esse hábito é que realmente vai nos levar mais longe, né? Então, esse aspecto comportamental eu queria dar ênfase hoje, porque muitas vezes eu vejo alguns clientes pensando, poxa, eu vou montar uma carteira, vou conversar aqui com o Paul e o Paul vai me dar todas as dicas para eu fazer os melhores investimentos. Olha, eu tenho uma triste notícia para vocês. Eu não tenho as melhores dicas, eu não tenho
a dica quente para dizer, olha, vamos comprar essa ou aquela ação. O que eu tenho são, como eu tenho falado aqui, uma galeria de empresas que eu considero que são Eldorados, ou seja, essas empresas agregam valor ao acionista ano após ano, e essas empresas é que proporcionam lucros crescentes, e tudo que a gente tem que fazer é comprar as ações delas para participarmos dos seus lucros crescentes e da sua prosperidade. Tá? Isso é um hábito. Só que ao invés de eu poupar colocando dinheiro num banco, num CDI qualquer da vida, ou num CDB que me remunera inclusive bem abaixo do CDI, que já é pouco, então eu saio perdendo, né, por falta de conhecimento. Na verdade, eu deixo de ganhar dinheiro por falta de conhecimento. Então, essa não é a melhor maneira de poupar. Por isso que eu quero enfatizar aqui. Poupar é meio caminho andado, sim. É um comportamento fundamental para o investidor. Por quê? Porque força o investidor a organizar a sua vida financeira. Então, essa é uma premissa, é um pressuposto com o qual eu trabalho. Não adianta nada falar aqui de investimentos, de ser um bom investidor, de escolher boas ações, se nós não fizermos ali o mínimo necessário para termos a nossa vida financeira organizada. Porque o que a gente precisa é de capital excedente. O nosso trabalho como investidor é essa matéria-prima, é essa sobra, né? Por isso que é muito importante, quando a gente fala de orçamento, a primeira dica que eu quero dar com relação a essa questão de finanças pessoais, sobre o orçamento, sobre organizar as finanças, é que a gente tem que saber, sim, quanto que a gente ganha e quanto que a gente gasta. E quando a gente reduz as despesas das receitas, não é apenas o saldo positivo que a gente busca. Esse saldo positivo ele tem que se tornar o nosso recurso, o nosso primeiro grande aliado, que vão ser os aportes, que a gente vai começar a alocar, que a gente vai começar a comprar empresas. Porque eu tenho falado bastante aqui, a gente tem que estar nessa posição privilegiada de sermos compradores, de podermos ir ao mercado, abrir lá o nosso home broker, e vai ter que olhar o saldo, né? Mas isso já não incomoda mais, já não é mais o nosso foco, porque toda vez que eu abrir o meu home broker para comprar, eu estou automaticamente aumentando a minha renda. É essa dinâmica que eu quero trazer para a minha carteira. Não é outra senão essa. Não tem outra possibilidade, não tem outra maneira. Mas para que isso aconteça, eu tenho, principalmente no início, ter o meu orçamento em dia. Organizar as minhas finanças, fazer com que receitas menos despesas seja igual a aporte. O volume está baixíssimo. Anderson, obrigado. Tem que botar aqui o microfone, esqueci. Sempre tem alguma coisa, né, pra gente esquecer. Obrigado aí por me avisar, Anderson. Acho que eu vi tarde demais, mas vamos ver se agora melhora aqui. Deixa eu botar isso aqui numa posição. Não sei se pelo Instagram o som tá bom. Se tiver bom, o pessoal do Instagram pode falar, por favor. Ok, então vamos lá. Agora, melhorou, Anderson? Tá o Wilson, Anderson, de BH, Minas Gerais. Só me dá um retorno se estiver ainda por aí, se ficou bom agora o som. Então, voltando aqui, talvez o primeiro mandamento, né, do investidor, pessoa física, quando o assunto for finanças pessoais, é realmente ter o orçamento bem organizado. O som tá ótimo, pelo Instagram tá ótimo. Ok, beleza, obrigado.
E aqui acho que pelo YouTube, Wilson confirmou aí, joia, beleza. Então vamos lá, continuar aqui. Então, isso aqui eu quero deixar bem claro, né, que o bom investidor ele vai evoluindo. Não sei quem pôde. Você investe em dividendos há quanto tempo, Paul? Olha, eu invisto em dividendos há aproximadamente 10 anos, com foco em dividendos. Eu invisto em bolsa desde a década de 80, em 85. Mas aí em outra oportunidade eu conto aí um pouco da minha história. E tudo mudou para mim depois da crise de 2008. E aí, a partir daí, mais velho, eu passei a focar somente em ações de dividendos. Então, tem aí aproximadamente 10 anos que eu virei a chave e passei a focar nas ações boas pagadoras de dividendos para poder dormir bem e tranquilo à noite, em função da minha experiência lá com a crise de 2008. Quando eu ainda morava lá nos Estados Unidos. E depois eu entro mais nesse detalhe, mas obrigado aí pela pergunta. E só para deixar aí, né, ciente, a minha experiência aí com dividendos começou mais ou menos ali 2011 para 2012. Ok? Esse foco, né? Mas eu já tinha carteira de ações. Só que como todo mundo eu tentava buscar aquela que ia valorizar mais, né? Durante muito tempo, até a crise, eu investi muito em Vale, Petrobras, Gerdau, commodities, porque naquela época ali, da fase, né, do Lula, antes de 2008, essas empresas estavam bombando, né? Aquele primeiro grande ciclo das commodities, em que o dólar chegou a bater 1,50 e as commodities só subindo, dólar muito fraco. Foi um momento ali especial e o meu erro foi achar que aquilo duraria a vida inteira. Então, tendo passado por aquela experiência, eu falei, não, deixa eu voltar aqui, rever meus conceitos e focar realmente nas empresas tradicionais, setores clássicos que pagam bons dividendos e ficar tranquilo, né? Por isso que com commodity eu tenho certas ressalvas, né? Então, é bom deixar claro que commodity, de novo, está entrando aí no super ciclo das commodities. Vocês vão ver, provavelmente, Vale já está aí em R$ 113, Petrobras vai voltar a subir, já está se recuperando, né? Estatal sempre tem essas questões governamentais, então o volume ainda está muito baixo. O que será aqui? Vou tentar aproximar. Será que eu... Deixa eu ver. Só se eu usasse um fone, né? Mas eu não estou vendo meu fone aqui. Um dos meus filhos deve ter pego. Vê se agora melhorou. Falando mais perto, será que fica bom? Me dá um retorno aí, por favor. Não sei se eu posso fazer alguma coisa aqui para aumentar o volume. Aqui parece que desktop áudio. Aqui não estou conseguindo identificar. Mas vamos lá. Vamos continuar. Qualquer coisa vai me dando... Falando mais perto, melhorou. Beleza. Então vamos lá. Vou falar bem de perto aqui. Então é isso. Essa é a minha experiência aí com dividendos. E quando eu comecei a assessoria na XP, o período que eu passei lá como assessor, eu já estava focado nessa metodologia, nessa filosofia. E aí consegui convencer também meu pai, que foi o primeiro a acreditar na metodologia de investir focado em dividendos. Depois fui passando isso para minha família, minha mãe, minha irmã, amigos, né? E assim eu
baseei a minha assessoria nesse aspecto de realmente montar uma carteira de caráter previdenciária com foco nos dividendos, com o objetivo de nunca deixar de ter renda. Então, talvez eu até possa tentar contar um pouco dessa história na próxima live, que vai ser quarta-feira, às 6 horas. Por que os dividendos passaram a ser importantes para mim e para minha família. Né? Ainda mais que a gente estava num momento de transição, vendendo um negócio de família. Então, a gente fez uma migração dos ativos físicos para ativos financeiros. Então, teve que ser uma migração muito cautelosa, muito bem pensada, muito bem, muito consciente por parte de todos nós. Então, e foi isso. E aí depois, numa outra oportunidade, eu conto um pouco mais dessa história, que foi o que, vamos dizer assim, definiu a minha trajetória para realmente acreditar e me empenhar. E foi a melhor coisa que a gente fez, né? Em termos assim financeiros, foi muito bom, né? Teve a influência também de conhecer o senhor Luiz Barsi, que vocês já conhecem. Na época ele não era tão conhecido, nem era tão divulgado, mas ele já aparecia nas mídias tradicionais, né? Reportagens sobre ele, e aquilo também me chamou muita atenção. E alguns livros, né? Tem 3 livros que também me marcaram muito. Um em inglês, Get Rich with Dividends, Fique Rico com Dividendos, muito bom livro, esse realmente mexeu comigo. O outro é do Jeremy Siegel, que eu sempre cito aqui, que é O Futuro dos Investidores, que infelizmente não tem a tradução em português, e o do Luiz Barsi, que eu sempre uso e menciono muito aqui, que é o foco nos dividendos. Quando eu li Décio Bazin, que é quase a mesma coisa, né? Mas não é, são diferentes. Décio Bazin foi o autor e acho que influenciou Luiz Barsi, que, né, criou aí uma carteira bilionária em ações com esse foco até hoje. E é alguém que eu também respeito muito. Então, mas o livro do Décio Bazin, lendo e relendo, eu vi que realmente é uma obra de arte, e assim, uma obra-prima, no sentido de deixar um legado para nós, investidores de pessoa física, e que escolhemos seguir esse caminho e optamos por utilizar essa metodologia para também construir a nossa poupança, que não é, quando eu falo poupança, não é caderneta de poupança. É poupança, fazer poupança através de boas empresas, tá? Que eu acho que para isso basta você ter disciplina e paciência e escolher algumas empresas desse leque de Eldorados que existem na Bolsa Brasileira. Então, essa é a minha tese, essa é a metodologia que eu procuro compartilhar aqui com vocês para apontar esse caminho. Então, vamos lá. Voltando, mas antes disso, né, eu acho que foi muito importante, assim, quando eu comprei a minha primeira ação, eu já tinha o hábito de poupar, ainda era garoto, e gostava sempre de poupar, ou gastar menos do que eu ganhava, para deixar sempre um dinheiro aplicado. E aí fui conhecendo as opções de investimento que existia no mercado naquela época, década de 80, não existia a facilidade, a disponibilidade que existe hoje, né? Através da internet, a gente tem muita informação, até demais, então a gente tem que realmente separar aí o trigo do joio, tem que tomar cuidado com o que a gente está recebendo em termos de informação, porque existem várias opções, várias alternativas. Aliás, o que não falta no mercado financeiro hoje é opção para você investir. Então é natural que as pessoas se sintam perdidas. Por isso que eu sugiro seguir essa metodologia. Não fui eu que criei, não fui eu que inventei, mas é uma que eu sigo já aí há pelo menos 10 anos e que apliquei também para a minha família.
e aplico para minha família hoje, espero deixar aí também como legado para os meus filhos, e que eles possam seguir esse mesmo caminho. Então vamos lá, mas antes disso, né, é importante a gente ter em mente que o bom investidor, ele precisa ser primeiro um bom poupador. Não dá para você ter sucesso com os investimentos se você não se disciplinar em fazer, né, investimentos regulares, até como eu já falei aqui, estava falando, para aprender, para conhecer, porque é um aprendizado pragmático, em que a gente aprende fazendo, né? Learn by doing it, é a expressão em inglês. A gente aprende fazendo. E eu tive, né, o privilégio de fazer uma live com o Ricardo, não sei se alguns de vocês viram, mas é a última live, só está no Instagram, mas eu vou postar também no YouTube, do Ricardo, que também era meu cliente na época da XP. Eu não sou mais assessor da XP, por isso que eu estou aqui hoje, né? E estou aí nessa empreitada de lançar o meu primeiro curso, que eu vou lançar semana que vem. Então já está todo mundo aí convidado para participar do meu webinário. Vai ser uma aula, eu vou dar ali mais ou menos um resumo de como será o meu curso. E quem puder e quiser, pode se cadastrar lá na minha landing page, na minha página, pooldividendos.com.br. O link está na minha bio, lá no Instagram. Já deixa lá o seu cadastro, se você tiver interesse em participar. E eu estou trabalhando para modelar essa metodologia de uma forma mais plausível, mais simplificada e bem objetiva. Para quem quiser seguir, né, e ser um investidor com foco na renda, com foco nos dividendos, possa receber aí uma contribuição da minha parte no sentido de ter uma metodologia, que eu acho que é um dos problemas da maioria dos investidores. O primeiro problema é não ser um poupador. Então, se você não é um poupador, isso já vai dificultar muito. É um obstáculo. Precisa se conscientizar, precisa começar a ter o hábito. E como eu tenho dito sempre, o importante não é investir muito, mas investir sempre. Não desprezar pequenos valores. E como eu estava falando aqui sobre o Ricardo, na última quinta, né, ele participou da live comigo. Quando ele veio para ser meu cliente, através de um outro amigo que a gente tem em comum, que é o colega de trabalho dele, que foi um amigo meu de adolescência, né, de colégio. E ele já era um estudioso e um poupador, investidor em títulos do Tesouro. Então, ele já estudava títulos do Tesouro. Ele contou a experiência dele, que ele soube disso num workshop do trabalho mesmo, bem interessante. E realmente, já foi ali um upgrade que ele havia dado, de sair da poupança ou de ser refém dos bancos grandes, né? Como correntista, a gente pode falar mal dos... Olha, ele está aí, ó. Zé Vedão, Ricardo, boa. Então, como correntista, a gente pode falar mal dos bancos, tá? A gente pode falar mal dos bancos como correntista. Agora, como acionista, a gente pode sorrir de orelha a orelha porque os dividendos que os bancos pagam ainda são bilionários. E eles estão se recuperando. Na pandemia houve uma redução, mas tudo indica que eles vão continuar proporcionando lucros bilionários e provavelmente vão bater recorde, tá? Tô falando isso aqui ao vivo, não é recomendação, não é aposta, é só uma realidade, porque banco grande ainda é um Eldorado para o acionista. E o que a gente identificou com o setor bancário é que está tendo uma correção de uma distorção muito grande. Que houve, né? E eu já cansei de falar isso aqui, né? Quem está me acompanhando já sabe. Às vezes eu posso ser até meio repetitivo, mas tem que falar as mesmas coisas para a gente entender e ter consciência de onde a gente está investindo, por que a gente está investindo e como que a gente está investindo, ok? Então, voltando aqui. Então, o Ricardo é um exemplo muito legal de uma pessoa que migrou da renda fixa para as ações que pagam bons dividendos.
A gente teve um bate-papo muito legal, muito gostoso na quinta-feira passada sobre isso. Eu já falei aqui um pouco da minha experiência, como que eu migrei, como que a minha família migrou. Já tinha minha reserva, mas eu fazia, né, commodities, swing trade e outras coisas mais. Vou ter que confessar todos os meus pecados fazendo swing trade e até tentando, né, fazer day trade para vocês, porque foi o que aconteceu comigo antes de eu me render às ações de dividendos. Né? Foi uma rendição, não foi uma opção porque eu era mais inteligente, pelo contrário, eu tive que bater muito a cabeça na parede para aprender. Graças a Deus, eu pude preservar patrimônio, pude me defender diante das crises. Houve, né, providências, houve assim, formas de você se defender, que precisa, trabalhando, né? Por isso que eu digo, é muito importante ter o orçamento organizado. A gente ganha dinheiro trabalhando, sim, né? Fazendo ali, sendo um bom profissional, exercendo o seu ofício, trabalhando, né, para ganhar dinheiro, e dessa sobra é que a gente vai montando e criando e construindo um patrimônio. E agora, né, num nível mais sofisticado e mais elevado, construindo um patrimônio com foco na renda. Então, eu não quero aqui minimizar nem menosprezar o saldo patrimonial, que nem o Luiz mencionou ali, eu ainda não consigo tirar o olho do home broker. Não tem problema tirar o olho do home broker, mas o foco precisa ser, mais do que nunca, na renda, porque é a renda que vai definir realmente se a gente está confortável ou não com os investimentos. Então, Luiz Otávio, um dos fundamentos da jornada empreendedora é organizar as finanças. Isso aí, Luiz. É isso mesmo, né? Exatamente. Aliás, esse princípio se aplica tanto para os empreendedores, que é uma coisa totalmente diferente dos investidores. Às vezes as pessoas confundem, né? Às vezes perguntam, pô, será que é legal eu empreender, investir em imóveis e tomar conta de imóveis? Olha, para mim isso aí já é um empreendimento, né? Abrir um negócio ali na esquina, né? Abrir uma padaria, ou seja lá o que for, um restaurante ou uma loja, isso é um empreendimento. Nada contra. Só que o empreendimento ele é mais arriscado que o investimento. Tem mais risco em... Eu já tentei abrir uma cozinha industrial. Já vou contando aqui, vou abrindo o jogo e fazendo minhas confissões também, né? E os meus fracassos. Onde que eu falhei? E eu falo sobre isso hoje sem crise, porque tentar abrir uma cozinha industrial foi uma experiência dolorosa para mim. Durante 3 anos, só perdendo dinheiro. Então, hoje, por isso que hoje eu me sinto muito confortável em ser acionista do Banco do Brasil, ser acionista do Bradesco, ser acionista do Itaú e do Santander, dos 4 bancos. E sem muita preferência, porque cada hora um está melhor, o outro tá menos, né? Não está tão bom quanto o outro, porque pior, ruim, o banco não fica. Mas um fica melhor do que o outro. Então, assim, é uma tranquilidade. É uma tranquilidade, porque eu não tenho que lidar com inquilino, eu não tenho que lidar com funcionários, eu não tenho que lidar com o fisco, com, né, clientes. O que eu acho que é legal, que está sendo diferente, que mudou a minha cabeça agora, é o empreendedorismo digital. Né? Por isso que eu estou aqui. Não tem muito custo, você começa, né, abrindo aí os canais, falando daquilo que você gosta, daquilo que você tem paixão. Então, e o mundo está mudando, e a gente tem que se adaptar e se ajustar a essas mudanças que são transformadoras. Então, tem os prós e os contras de tudo isso, mas a gente vai avaliando e tentando tirar proveito das oportunidades que aparecem diante de nós, né? Porque, afinal de contas, todos nós temos família, todos nós temos filhos e precisamos cuidar deles. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não tem muito espaço para aventura aqui. Para mim, não tem. Então, mesmo que a Bolsa ainda seja vista no Brasil, infelizmente, da forma errada,
por 99,9% da população e até do setor financeiro, dos profissionais. É incrível, às vezes, o que a gente ouve. É incrível quando você lê o livro do Décio Bazin e vê o que os profissionais de mercado falaram para ele, quando ele fez lá a pesquisa dele do jeito dele. Mas ele é uma personalidade muito interessante. E foi ótimo ele deixar isso tudo registrado. Ele fez um grande serviço para todos nós. Por isso que eu recomendo a leitura do livro. Bom, vamos lá, vou tentar seguir aqui a minha agenda. Vamos ver se eu consigo, né? Porque acaba vindo questões, mas eu gosto quando vocês fazem pergunta, adoro. Podem fazer, sintam-se à vontade. Não tem problema eu sair um pouco aqui do meu script e do que eu programei para hoje. Mas essa interação com vocês é muito melhor, tá? Você não acha que esses novos bancos digitais não representam algum risco para a lucratividade dos grandes bancos? Sim, tem uma live minha que a gente explorou bastante esse tema. Até eu estava bem preocupado antes de sair o resultado dos bancos. Se vocês olharem e perceberem, talvez naquela live, eu tinha lido alguns relatórios sobre ruptura de analistas, de corretoras, muita coisa ali que realmente assusta. Por exemplo, Banco do Brasil ter 90 mil funcionários e Nubank ter 4 mil funcionários. É algo a ser considerado, ponderado. Eu acho que Sul América Contábil tem alguma questão aí. Só que, como eu falei, eu cheguei à conclusão. Primeiro, os bancos estão muito bem, obrigado, em termos de lucro. Né? Agora, lucratividade futura, daqui a 5, 10, 15 anos, ninguém sabe. E a gente não pode subestimar o poder de reação que os bancos têm. Eles têm muita grana. Né? Olha o lance que Itaú fez com o XP. E o ganho que Itaú vai ter e que ainda não foi precificado para o acionista. Nós, sócios e acionistas do Itaú, participamos dessa transação bilionária que o Itaú fez com a XP. E aí tem o detalhe que Itaúsa vai tomar um rumo e Itaú vai tomar outro rumo. Vai ser diferente. Quem diz que Itaúsa é a mesma coisa que Itaú, isso valeu até o evento da XP. Mas a partir de agora, cada vez mais, eu acho que vai ser diferente. Então, eu acho que a gente tem que ficar ligado, sim. Por isso que a gente diversifica, né? Por isso que a gente vai diversificando. E a gente não pode subestimar o poder de reação que os bancos têm. E tirar aqui o volume para não atrapalhar do Facebook. Só para ver lá se entra alguém, se alguém participa também. Do YouTube eu estou aqui de olho. E no Instagram está aqui na minha frente. Beleza, pessoal, vamos lá. Então, quero tentar seguir aqui o meu script, que hoje eu coloquei aqui 5 obstáculos para o investidor, porque eu queria sair um pouco do foco de escolher investimentos. Isso, patrimônio não paga boleto, Wilson. Isso aí, né? Isso aí a gente vai sempre falar aqui. Aqui, vamos ver. O senhor tem alguma... não me chamem de senhor, não, por favor, pode me chamar de você. Me faz sentir mais velho, senhor. Tem alguma opinião, apesar dos bons resultados dos relatórios dos bancos, eles não entram em tendência de alta? Olha, então, aqui Mário, né? Aqui a gente não dá valor muito para preço de ação, no sentido da oscilação, de buscar valorização. Nós somos aqui discípulos fiéis, né? Não só do Luiz Barsi, que é um exemplo vivo para a gente, mas principalmente do Décio Bazin, que deixou um livro, é autor, e ali ele deixou bem claro que, né, para ele comprar uma ação esperando que ela se valorize é a mesma coisa que comprar uma obra de arte, pendurar na parede, esperar alguém chegar e oferecer um preço mais alto do que ele pagou. Então, foi mal, sou militar. Militar é assim mesmo. Eu também servi o quartel 1 ano, lá no antigo BG, São Cristóvão, aqui do Rio de Janeiro, batalhão de guardas. Então tive um pé lá de militar também e uma influência aí até hoje
que foi um ano bem legal, bem bacana, mudou muita coisa aí na minha vida, ter sido aí soldado, né? Foi bem interessante a experiência. Então, agora, militar é conhecido por ser bem disciplinado, né? Se trouxer essa habilidade e essa qualidade para os investimentos, já é meio caminho andado, porque disciplina e paciência são mais importantes do que qualquer outra habilidade, né, para escolher ações. Então vamos lá, pessoal, deixa eu focar aqui. Tem minhas lives aí, né, meus canais do YouTube, aqui do Instagram, lá no Facebook. Tem muito conteúdo falando sobre os bancões e o que eu acho dos bancões. Então, pessoal, fica à vontade aí, entra lá, comenta. Eu procuro responder todo comentário, dar feedback. Então, mas hoje eu quero tentar cumprir aqui minha agenda e o tempo está passando e ainda não consegui nem chegar no primeiro obstáculo. Então, vamos lá. Primeiro obstáculo, né, do investidor. Já falamos aqui do orçamento, que o orçamento ele tem que ser receita menos despesa, tem que ser igual a aporte. Tá? Isso aí é fundamental. Receita menos despesa tem que ser igual a aporte. Porque o aporte é o seu primeiro grande aliado. Isso aí eu vou bater bastante lá no meu curso. Sem aporte não tem como ter uma carteira de investimento saudável. Porque depois o segundo aliado vai ser o reinvestimento dos juros e dividendos. Nessa metodologia eu não estou excluindo juros. Os juros têm um lugar, renda fixa tem um lugar. Mas o foco vai ser sempre os dividendos, porque os dividendos é que vão ter o potencial de crescer a perder de vista. E o nosso foco tem que ser longo prazo. Se for para curto prazo, eu não consigo ajudar vocês. Se for para buscar ação que vai valorizar, eu não vou conseguir ajudar vocês. Eu não sou o cara para isso. O meu foco não é a valorização. Inclusive, o Márcio, não sei se ele está aí, me perguntou, né, como é que eu faço lá, se eu, por exemplo, né, se eu vejo lá que uma ação, vamos supor, a pergunta dele, né, olha, Bradesco aqui está meio de lado, está meio ruim, o preço, né, está descontado, caiu muito. Como é que você faz? Pô, você vende Bradesco para comprar Itaú, Santander ou Banco do Brasil? Eu falei, não. Esses 4 bancos eu não vendo. E toda vez que eu vejo um relatório dizendo que um deles está descontado, ou que um deles apresenta um potencial até de aumentar dividendo, ou de bater recorde de lucro, ou de estar mal precificado, eu aumento posição. Ainda que seja uma posição mínima. Eu não sou de fazer grandes posições, porque eu sou a favor do gradualismo e sugiro que vocês também sejam a favor do gradualismo. Vai aos poucos. Não precisa ir com muita sede ao pote. Não precisa ficar ansioso para fazer compras de uma vez só. Pode sim comprar no fracionário. Pode sim abrir conta numa corretora com corretagem zero ou corretagem mínima, né? Reduz custo, porque eu já falei aqui também várias vezes e tem alguns vídeos lá do início, quando eu comecei a botar vídeo no início do ano, a gerar conteúdo, que comprar ações é a forma mais barata. Talvez seja o único almoço grátis no mercado financeiro. É custo zero. Né? Se você colocar dinheiro num fundo de investimento, você vai pagar uma taxa administrativa, vai sofrer come cotas. Então, a ação você não paga nada, só aí o que você vai economizar de taxa administrativa, de imposto de renda, de corretagem, etc e tal, poxa, faz a soma. Acho que tem até uma corretora, não estou fazendo propaganda aqui da Rico não, tá? E eu nem tenho conta na Rico, estou pensando em abrir. Me falem aí onde vocês têm conta e quais as corretoras que vocês gostam. Também é um assunto importante. Porque a corretora, na verdade, para nós, só precisa oferecer ações. Talvez renda fixa seja bom também, mas fundo. Nós somos os gestores das nossas ações. Nós decidimos onde alocar. E essa metodologia é muito importante. Então vamos lá. Marisete Falcão, boa noite. Gosto muito das suas colocações. Pô, obrigado, Marisete.
Fico feliz aí em poder contribuir e oferecer uma ótica, né, alternativa e diferente, né? Buy and hold na veia, XP, Clear, tá? Rico, gosto da Rico, legal. Muito bom, valeu pessoal, show de bola. Pô, bacana. Gostando de ver a participação da galera aí hoje, hein? Isso aí me anima. Quarta-feira eu tô de volta nesse horário. Achava que esse horário talvez fosse ruim, mas estamos tendo aqui um pessoal bom hoje, bacana. Vamos lá. Bom, o primeiro item que eu queria destacar aqui como obstáculo é a pessoa não saber quanto ganha e quanto gasta. Tá? Precisa sim organizar o seu orçamento, precisa sim fazer planilha, precisa sim controlar os gastos. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que eu sempre fiz. Fica melhor quando a gente está ganhando dinheiro ou quando a gente está no azul. Quando está no vermelho, a tendência é a gente não olhar para a nossa planilha, a gente não encarar a realidade. Mas aqui eu quero mencionar o Winston Churchill, que quando ele assumiu a Inglaterra, ao contrário do seu oponente, o Hitler, Winston Churchill dizia, olha, eu quero que vocês, né, para os seus colaboradores, e que às vezes ficavam com medo de trazer notícia ruim para o Churchill, dizia, olha, eu quero saber quais são os fatos brutais. Não me escondam nada. Me digam quais são os fatos. Me apresentem os fatos, mesmo que eles sejam fatos brutais. E olha, o que deve ter tido de fato brutal e o que deve ter tido de gente, né? Quem já viu algum filme aí do Winston Churchill sabe que ele não era fácil trabalhar com ele. Mas a única exigência dele era me tragam os fatos brutais. Ou seja, a gente tem que conhecer qual é a realidade. Enquanto o Hitler ficava dormindo até meio-dia, isso é um detalhe interessante, que eu soube assim, lendo o livro, eu gosto também de acompanhar, de assistir documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, o estilo de liderança de cada um foi bem interessante. E o Hitler dormia até tarde, dormia até meio-dia, e os seus subordinados, né, dentro da hierarquia, ficavam com medo de acordá-lo, com péssimas notícias, ainda mais chegando ali da metade da Segunda Guerra Mundial para o final. As notícias eram horríveis, e tinham que tomar decisão, mas eles não queriam incomodar o chefe. Olha só, né, o estilo de liderança. Então, a planilha, ela precisa realmente trazer a realidade. E a partir daí, a gente pode tomar medidas para fazer ajustes e virar o jogo, né? Sair do vermelho para o azul, se for fato. Eu aqui não trabalho, não pretendo, mas pode ser até que eu venha trabalhar com essa questão de finanças pessoais. Porque eu vejo que, assim, eu parto do pressuposto, né, quem for me acompanhar, quem for falar de investimento, que já tem a sua vida organizada. Se não tiver, primeiro tem que organizar a vida financeira. Porque sem ter a vida financeira organizada, fica muito difícil de investir. Em inglês tem uma frase que eu gosto muito, né? Nunca investir nervous money. Nunca investir dinheiro nervoso. Dinheiro que vai precisar para pagar o leitinho das crianças, para comprar camisa. Esse dinheiro não dá para investir. Esse dinheiro fica parado lá no banco, né? Porque a carteira de investimento ela precisa ser blindada. Não adianta você comprar uma ação hoje para querer vender amanhã, mesmo que seja com lucro. Mas aqui a cultura e a mentalidade que eu quero passar para vocês é que isso não importa. Isso não faz a mínima diferença. Saldo patrimonial só serve para massagear o ego quando a gente está no momento de euforia e para trazer pânico quando a gente está no momento de baixa do mercado. Porque quando o mercado está caindo, você tem que ter muito caixa. Você tem que estar com a vida financeira bem organizada. Senão você não vai comprar. E olha que, comprar na baixa é fácil. Não, comprar na baixa não é fácil. Comprar na baixa é muito difícil. Porque está todo mundo nervoso, inclusive eu, inclusive você. Quem não ficou preocupado com a pandemia? Quem não ficou preocupado com a crise sistêmica de 2008?
Ainda mais eu que estava morando lá nos Estados Unidos. Aqui, como disse o Lula, né, foi uma marolinha, mas realmente o impacto lá foi muito forte. Mas enfim, aqui o Brasil estava num momento bom, que era o momento aí das commodities, né? Mas enfim, e o Brasil também continuou prosperando. Eu me lembro quando eu voltei dos Estados Unidos em 2011, foi nessa época que eu virei a chave. E quando eu voltei com esse propósito, né, de migrar minha carteira para ações de dividendos. O Brasil estava indo bem, até vir a crise por volta ali de 2015, 2016, né? Mas isso é outra história. Mas às vezes é bom a gente dar um contexto para as histórias, para entender o que aconteceu no passado e aprender com as lições do passado. Ainda mais se elas foram dolorosas, porque a gente tira excelentes lições da dor, né? Não precisa ser sempre assim. A gente pode e deve aprender com o erro dos outros, é melhor ainda. Mas, quando a gente aprende com os nossos erros, acho que a lição fica para sempre, né? Então, a gente tem que tomar as rédeas do nosso orçamento, das nossas finanças pessoais, para poder ser um bom investidor, para poder ser um poupador. Outra coisa que eu vejo também, as pessoas que não têm metodologia. Eu até fiz aí um post, né? São tantas as opções e as pessoas ficam perdidas com tanta opção. A quem que eu vou ouvir? O profissional de mercado? E às vezes o profissional de mercado também tem uma filosofia meio equivocada. Por exemplo, a filosofia de terceirizar a gestão dos seus recursos financeiros. A proposta aqui é você ser o gestor das suas finanças. É você tomar decisão. É você assumir a responsabilidade, para melhor ou para pior. Então, mas se você tiver uma metodologia como essa, porque buy and hold, né, alguém disse aí, buy and hold na veia. Buy and hold é só uma metodologia. Não é a melhor ou a pior. É uma metodologia. A metodologia, ela não é feita de regras fixas, rígidas. Ela é feita de princípios. Então, investir para receber dividendo é buy and hold, com foco na renda. E a tese que a gente levanta aqui, com base no livro que eu li lá do Jeremy Siegel, principalmente, também do Décio Bazin, é que os dividendos são importantes sim e muito. Essa é a tese de investir em dividendos, porque vai ter gente aí falando que dividendo não é importante. Tá, tudo bem, não preciso comprar todas as ações buscando dividendo. Em algum estágio da minha vida, pode ser que eu queira entrar numa ação ou numa empresa, porque eu gosto da empresa e quero tê-la na minha carteira durante muitos anos e acho que ela tem perfil de caráter previdenciário. Como eu fiz, por exemplo, na pandemia, que eu comprei um pouco de Ambev, por exemplo, que era uma empresa que era sempre cara e não era uma empresa com yield atrativo, competitivo. Não era uma empresa de dividendo. Agora está ficando uma empresa de dividendo. Porque quando ela alcança uma certa estabilidade como os bancos, num setor muito consolidado, a empresa ela já está muito estável. Ela não tem, vamos dizer assim, onde investir. Então ela dá o retorno para o acionista. Muito bom citar esses fatos históricos. Legal, Marisete, Falcão. Não, é importante, é importante. Eu também acho que vale a pena, né? Porque dá uma perspectiva. Porque nós vamos ter outras crises pela frente. Bom, número 3, obstáculo número 3, não poupa com regularidade. Eu acho que a regularidade é muito importante para o investidor de sucesso, né? Ou que quer ser. Não importa se é muito ou pouco. O Luiz Barsi, né, citando o Luiz Barsi, ele faz a mesma coisa que ele fazia há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. No caso dele, já deve ser pelo menos 40 ou 50 anos, né? Algumas décadas atrás. É a mesma coisa, só que os montantes são diferentes. E guardadas as devidas proporções, nós aqui também fazemos a mesma coisa que o senhor Luiz Barsi. Não é nada diferente. Nós queremos nos colocar, toda essa conversa hoje com vocês sobre finanças pessoais, é para que a gente possa estar justamente nessa posição privilegiada de poder sair às compras. Né? Essa expressão é usada para quem vai a shopping.
No nosso caso aqui, eu quero tomar emprestado essa expressão, sair às compras, não para sair às compras no shopping, mas para sair às compras lá no pregão, no home broker. A gente tem que abrir o home broker quase todo dia. O senhor Luiz Barros, ele abre o home broker quase todo dia. Ele vai de metrô, né? Vai lá e monta suas posições de compra. Então, essa é uma posição privilegiada. Não importa qual é o saldo bancário. Não importa qual é o saldo patrimonial. O que importa é que você tem caixa. Você tem cash. Seja caixa sendo recebido por causa do fluxo de caixa que você criou através dos dividendos, ou está criando através dos dividendos, ou seja, aquele caixa de reserva, para você se rodear de caixa mesmo, para uma necessidade, para um resgate, para complementar o orçamento. O senhor Luiz Barros já tem mais de 80 anos. Alguns de nós estamos aí na trajetória. Então, a gente tem que se precaver. A gente tem que ter caixa, sim. Se o salário ele é mais do que suficiente para suprir as necessidades, você gasta, vamos dizer, 50%, 60%, 70% do seu salário, você tem uma margem boa. Então, talvez você não precise de uma reserva muito alta. Mas se está ali no pau a pau, se está ali quase empatando, você precisa de uma reserva. Porque pode ser que um mês fique no vermelho. Se acontecer isso, você complementa com juros. E pode até, talvez, se o mercado estiver em baixa, você tem um dinheiro para comprar. Então, essa questão que é psicológica também, de nós pouparmos com regularidade, fazer poupança através da bolsa, fazer poupança através das vacas leiteiras, fazer poupança através das boas pagadoras de dividendos, é um hábito saudável. É um hábito que vai te colocar financeiramente numa situação privilegiada. E você vai tolerar melhor as altas e baixas do mercado, as oscilações. Aprender a dar as boas-vindas à oscilação. Porque isso é algo diferente para muita gente, para muito brasileiro, que sempre ficou mal acostumado em receber juros exorbitantes de 2 dígitos durante décadas, mesmo após o Plano Real. O Plano Real, ele estabilizou a nossa economia, mas ele ainda deixou a gente muito mal acostumado. Então, quando nós pensamos em aposentadoria, nós precisamos pensar em ser sócios das boas pagadoras de dividendos, das empresas sólidas. Olha o que aconteceu na pandemia. Todas essas grandes empresas superaram, e navegaram bem por esses mares mais difíceis, nunca antes navegados. Então, a gente teve aqui uma experiência interessante. E até, assim, quem tem carteira com ações boas, pagadoras de dividendos, viu realmente, como o Ricardo falou na semana passada, viu realmente fazer uma oscilação muito grande, mas a recuperação foi rápida. Foi até muito rápida. Mais rápida do que quando foi lá em 2008. Na minha opinião, e acho que é fato, a gente pode comprovar isso, olhando os dados estatísticos, mas foi relativamente rápida essa recuperação. Bom, obstáculo número 4. Eu quero cumprir aqui os 5 obstáculos. Gastar por impulso, falando ainda de finanças comportamentais, ou comprar por impulso. Esse aqui eu ia falar mais de orçamento, sair, se endividar com cartões de crédito, ou achar que o limite do cartão de crédito é dinheiro na sua conta bancária. Não é. Ganhei um limite de crédito aqui de R$5.000, Isso acontecia muito lá nos Estados Unidos, acho que acontece aqui também, quando o universitário termina a faculdade, ele recebe logo uma carta de um banco, dizendo que ele qualifica para uma linha de crédito de até, $3.000 lá nos Estados Unidos, Aqui acho que acontece também. E aí o cara fica todo feliz, ele ou ela, e acha que isso é dinheiro no banco, e não é. E lá os juros são altos, 19%, 18% ao ano, é um absurdo. Aqui isso aí é ao mês, é pior ainda,
Então, isso aí é um não dá para pagar juros de cartão de crédito, nem juros de cheque especial. Isso aqui é zerar. Nunca, jamais se posicionar também para nunca utilizar ou pagar esse tipo de juros, né? Às vezes esqueceu, acontece, mas... E também comprar por impulso. Comprar na dica de um colega de trabalho, comprar na dica do tio ou do primo, ou de alguém que enche o peito e diz, eu comprei Bitcoin, ganhei 100%. Pô, ótimo, maravilha. Mas o cara botou 10 mil, ganhou mais 10, 20 mil. Ou botou 100 mil, ganhou 30%, mais 30 mil. Isso não vai resolver a vida dele. Vai ser bom para ele encher o peito, né, numa reunião social e massagear o ego dele e dizer, pô, fui esperto. Você pode ver, quem faz trade vai dizer, olha, eu perdi e ganhei dinheiro. Eles sempre dizem isso. Pode reparar, quando você conversar com alguém que faz trade, olha, eu perdi, mas ganhei uma bolada, né? Só que ganhou a bolada, depois entregou tudo. E até ficou no vermelho. Então, e quando o mercado está em alta, todo mundo ganha dinheiro. É só ler lá o livro do Décio Bazin e ter um pouco de experiência. Todo mundo ganha dinheiro, todo mundo faz trade. Comprei aqui a R$13, vendi a 17. Porque está tudo subindo. Agora, nós compradores gostamos de comprar, como Luiz Barsi e outros, quando o preço está descontado. Quando existe uma incerteza em relação ao setor, como agora com os bancos. Agora que há incerteza e esse questionamento, e que é legítimo, e que a gente deve se preocupar, assim, eu não devo minimizar, mas eu não vou perder o sono por causa disso ainda hoje. E se as coisas melhorarem, e Itaú voltar a valer R$35, 40, Bradesco passar de 30, Banco do Brasil passar de 40, né, Santander chegar a 50, 60, aí muita gente vai se arrepender e dizer, poxa, por que eu não comprei, né, no início do ano ou no ano passado, quando o preço era outro e estava lá embaixo? Porque se sentiu inseguro, porque não tem uma metodologia, porque não tem um hábito de comprar, porque não reconhece, não sabe identificar os Eldorados, não sabe olhar os fundamentos, que nem a gente olhou depois que os bancos entregaram o resultado. Eu fiquei tranquilo. Foi outra live, pelo menos para mim. Eu fiquei muito mais tranquilo com relação a isso. Bem, último obstáculo, já está dando aí quase 7 horas. Vamos lá, tentar cumprir aqui o horário. Não tem objetivos financeiros. Né? Voltando aqui ao Luiz Barsi, quando ele comprou a primeira ação dele, a meta principal dele era comprar número X de ações da CESP, elétrica, né? Que é conhecida, apelidada como ações de viúva. Por quê? Porque o setor elétrico é um clássico. É a prova de bala, é tradicional, é bom, tem bons pagadores de dividendos, são conhecidos como ações de viúva, justamente por esse aspecto de pagar religiosamente seus dividendos, e às vezes até surpreendem para cima, né? Como a Copel, por exemplo, recentemente. Tem muito blá blá blá, muito mimimi com relação à Copel, sempre vai ter Eletrobras, mas são pagadores de dividendos. Então, assim, o que a gente vai ter na carteira são empresas assim, muito sem graça, muito, não é empresa sexy, muito sem glamour, mas são empresas pagadoras de dividendos. Eu fiz aqui a minha série lá de planilhando dividendos, né? É um pouquinho mais aí voltado para a planilha. E a gente viu ali os históricos. Eu mostrei como é que a gente vê o histórico das empresas. A gente tem que olhar. Outra coisa também que eu acho legal a gente ver é a política de pagamento de dividendo dessas empresas. Olhar ali qual é o payout dela. Então, isso a gente olha no básico, né? Logo de primeira, depois que organizou as finanças, depois que o orçamento está em dia, depois que receita menos despesa é igual a aporte, né? Vou até anotar aqui, esse microfone fica caindo, eu tenho que segurar. Vou anotar aqui no YouTube.
Vou deixar ele cair aqui mesmo. Vamos lá, deixa eu ver se dá para botar alguma coisa aqui. Deixar aqui, hoje o meu foco era em cima de finanças pessoais, tá? Receita menos despesa é igual a aporte. Então eu queria que vocês levassem essa para casa hoje, tá? Se ficar alguma coisa dessa live, né, que seja isso. Receita menos despesa é igual a aporte, ok? E a partir daí a gente está em condições de traçar metas e cada um tem seu número. E outra coisa que eu sempre falo aqui é planejar como se você fosse viver até 100 anos de idade, né? Porque você vai precisar de dinheiro, não dá para contar com o INSS, que, como diz o Décio Bazin, que ele abre os nossos olhos no seu livro, o INSS, ele ajusta a pensão, né, o pensionista, desonestamente, são palavras dele, porque o governo não tem condição de fazer um ajuste honesto, de acompanhar pelo menos a inflação, e nenhum governo do mundo. Esse é um problema atual, não é só aqui no Brasil não, tá? Nem Europa, nem Estados Unidos conseguem fazer ajustes que possam acompanhar a inflação, que é o inimigo número 1 do investidor, tá? Não se esqueçam disso. Também tem um vídeo meu sobre isso. O dragão, ou seja, a inflação, é o inimigo número 1 do investidor. E a única categoria de ativos que superou a inflação sistematicamente é a categoria de ações. E das ações de excelência, que são conhecidas também como blue chips, que também são essas que pagam bons dividendos. Ok, pessoal? Então, tinha até mais coisas para falar aqui, compartilhar, mas eu acho que deu aí para gerar bastante conteúdo, abordar áreas até diferentes do que eu estou acostumado a abordar aqui com vocês. E aproveito nesse final para avisar, né? O calendário de lives essa semana, quarta-feira às 6 horas de novo. Estou mantendo esses horários. E quinta-feira à noite, 8 horas, tem uma convidada também muito especial, ex-cliente minha, Raquel, investidora também. E vamos ter aí um bate-papo. E pode ser que as dúvidas e perguntas que ela tenha e as questões que ela tenha sejam as mesmas de muitos de vocês. Mas eu vou estar só no Instagram na quinta-feira, tá? Não vou estar no YouTube, mas depois eu posto também no YouTube e no Facebook. Bom, é isso. E o webinário, né, que vai ser na quinta-feira que vem. Então, quem ainda não se cadastrou, deixa lá o seu cadastro, que aí eu posso mandar informação por e-mail. Ter o seu e-mail é importante, não para ficar te perturbando, né? Mas para gerar conteúdo mais específico, tentando colocar também conteúdo por escrito. É muita coisa, é muita demanda, mas eu estou tentando dar conta. E até agora tem sido até leve, né? Mas é com prazer que eu gero aí o conteúdo para vocês. E a gente está aí nessa empreitada. Então não deixem aí, o link da minha página está na bio. Se fizer live sobre tua história de investidor, fica show. Falou, Luiz. Obrigado aí pela dica. Tá anotado aí. Quem sabe a próxima, então. Vou ver se eu marco aí e já deixo um outline. Obrigado aí pela dica, Luiz, e pela sua participação também. Pessoal, então vou deixando vocês por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. E até o próximo vídeo, a próxima live. Quarta-feira às 6 horas, estamos aí de volta. Valeu, pessoal!